Gravando. Então, boa noite a todas e todos. Né? Para quem for assistir a gravação depois, bom dia ou boa tarde. Então, hoje vamos para a nossa aula oficina. Aqui a quinta aula, oficina para redação de textos dissertativos e, mais especificamente, textos dissertativos de humanidades e ciências sociais aplicadas. Pessoal, por que eu resolvi colocar essa aula aqui nesse ponto do cronograma? Que vocês notaram que tem uma sequência, né, de aulas teóricas, depois as aulas de oficina são no final, justamente porque as aulas oficina vão ser sobre as propostas de trabalhos finais e vocês vão pensar que teorias que vocês vão utilizar nessas propostas, né? Mas eu achei interessante a gente ter essa oficina agora, justamente para isso, né? Porque para vocês terem um tempo para elaborar essas propostas intermediárias, já eu vou falar do formato das propostas, está lá no Moodle e no SIGA também, mas eu vou explicar aqui e tirar alguma dúvida. Então, essa aula de agora é justamente para apoiar esse processo de elaboração de trabalho final em grupo, que como eu também vou falar aqui, e a leitura da aula de hoje, que é um manual, né, uma orientação, uma série de dicas para a redação de textos, também diz, né, que quanto antes a gente começar com essa elaboração, melhor. Então, a ideia também é já ir destravando, né, porque eu sei que para começar sempre tem como que um bloqueio, né, para a gente começar a elaborar um trabalho, né, mas quanto antes a gente desbloquear, mais fácil é o processo todo, melhor fica o texto. E aí, no fim, né, a gente vê o resultado, é uma coisa até prazerosa, é legal, a gente sente que está avançando em alguma reflexão, tanto um problema, né, como entender aí o que a gente está discutindo de teoria de ciência, tecnologia e sociedade. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou fazer uma exposição, né, da minha leitura desse texto, vou fazendo pausas para vocês fazerem comentários e erguerem a mão. Qualquer momento também vocês podem gritar, levantar a mão, escrever no chat, eu vou acompanhando aqui, né, e no final vamos ter duas opções. Ou vamos fazer um exercício de elaboração de resumo das nossas ideias para o trabalho final, né, mesmo que tenha uma ideia aí muito no começo, né, mas é um exercício aqui hoje. Pensar os elementos que tem que ter nesse resumo, que eu mandei lá pelo WhatsApp para vocês, vou mandar por aqui também, e que facilitam muito, né? Justamente esse desbloqueio, esse destravamento de colocar as ideias no papel, né? Então, são item por item, lá a gente consegue pensar e esquematizar e sistematizar um resumo inicial, né? Ou podem ser ideias de trabalho final, ou uma notícia de jornal que está em 2 arquivos de PDF, mas é uma notícia só, que fala sobre um assunto, né, notícia de semana passada, fala sobre um assunto que tem a ver com uma discussão, na verdade, que tem a ver com ciência, tecnologia e sociedade, que é um projeto de construir uma universidade muito voltada a negócios de empresas, corporativos, dentro do campo da Universidade de São Paulo, da USP,
ali do lado do IPT, né? O projeto está sendo chamado do MIT, o MIT, que é um centro de pesquisa tecnológica muito famoso lá dos Estados Unidos, Massachusetts, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá em Boston, bem antigo, bem tradicional. Ali na verdade, tem todo um polo de inovação em volta daquele instituto, mas está gerando muita polêmica, né? Porque ele ele vai ser dentro da universidade, então muita gente está dizendo, não, isso não é a finalidade do espaço da universidade. Então tem aí, eu vou querer enquadrar isso ali naquelas ideias dos diferenciacionistas, dos antidiferenciacionistas e do Merton. Então a gente tem, né, isso é outro ponto da aula, né, a gente tem essas teorias, eu acho que a gente tem uma noção delas, e a gente pode já fazer um exercício de construção, de aplicação da teoria para um caso específico. Né? Então, eu vou correr um pouquinho, mas eu vou parando, né, em todas as ideias aqui, e também não se reprimam, não se contenham aí de fazer perguntas, de levantar a mão. Tudo bem? Então, beleza? Eu falei tudo bem e já comecei a falar na sequência. Alguma dúvida, questão, comentário? Então, vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui 2 figurinhas na capa da minha oficina aqui de trabalhos finais. Né? Então, essa figurinha do computador, o que ela tem a ver com essa aula? O trabalho de escrita, né? A Cassi está dizendo aqui. É um local onde pode ser elaborada a escrita. Então, ainda bem que hoje a gente tem, né, o editor de texto eletrônico, isso economiza muito papel. Acho que muitas árvores talvez tenham deixado de ser cortadas por conta disso, né? Não que isso seja o maior problema das árvores, mas é muito mais prático, gera muito menos resíduo para a gente, e a gente não precisa ir eliminando as versões. Aí o Vinícius falou algo que eu estou querendo dizer aqui, eu vou falar mais também. Então, os papéis amassados, né, significam que existe uma dificuldade de elaborar um texto, né, e não é uma dificuldade incomum, tá, pessoal? Todo mundo que trabalha elaborando texto leva um tempo, qualquer texto para amadurecer. É por isso que, às vezes, a discussão coletiva ela ajuda muito, né, compartilhar pontos de vista. Escrever texto sozinho é muito mais angustiante, né, porque é a gente pela gente, mas esse é o processo. Por isso que eu estou dizendo, quanto antes começar com esse processo de testar ideias, voltar, né, mas a gente não precisa mais amassar papel ainda, hoje em dia, né, hoje em dia a gente vai ou criando versões do texto no Word, ou a gente vai simplesmente apagando e substituindo. Simone? Acho que a Simone abriu o áudio sem querer. Você tem alguma questão, Simone? Comentário? Eu acho que foi o áudio. Não, foi sem querer mesmo, perdão. Não, imagina. E daí, né, eu vou falar um pouco desse processo, né, como é que a gente pode facilitar isso, algumas diretrizes. Essa figura, a outra figura do lado, né, o que é esse...
Essa coisa aqui no posto de combustível. Dou uma pista, uma metáfora para construção de textos. Então, eu acho que vocês estão meio espantados, mas o que tem a ver isso? Com um texto dissertativo acadêmico. De alguma coisa tomando forma, talvez, meio desengonçada a princípio, etc. Exatamente, isso é uma das partes da minha metáfora aqui. Então, a gente tem uma ideia, que a gente precisa... então, a nossa ideia do texto, ela é como eu chamo para o pessoal que eu oriento, para alunas e alunos que eu oriento, vamos montar um bonecão do seu texto, então tem que fazer um TCC, tem que fazer uma dissertação de mestrado. A gente começa com os elementos que a gente acha que vão estar no texto, que é o que a gente chama de o bonecão, e vamos enchendo o bonecão de recheio. Aqui, no caso, é um ventilador de ar, mas eu espero que o recheio dos textos seja uma coisa com mais sustância, porque o texto, ele é um recurso de comunicação, ele vai ser lido e ele vai ser avaliado. O trabalho final aqui vai ser avaliado por mim, mas o texto público, em geral, ele é avaliado. E aí ele vai apanhar, vão bater nele, olha, está faltando um pouco no braço, está faltando um pouco do tronco, isso aqui não está muito, esse formato dessa cabeça está meio esquisita, está faltando uma orelha, e ele tem que estar bem recheado, ele tem que estar com sustância para aguentar aí uma avaliação, algumas pancadas, mas tem outra ideia aí na metáfora do boneco, porque o boneco não tem um formato, então eu poderia fazer outro boneco, de vento, eu poderia colocar lá, sei lá, um dragão, eu poderia colocar um covidão, sei lá, um lombrigão, qualquer coisa que não é um humanoide, então, o que é esse formato, O que são os braços, o que é o tronco, o que é a cabeça de um texto? Então, introdução, conclusão. Exato, a Simone matou aqui a charada, são os elementos do texto. Desenvolvimento, argumentação, Então, é isso que a gente vai fazer aqui, aprender como é que a gente monta um boneco, ainda sem muita forma, Então, se eu desligar o ventilador aqui, o texto, o boneco do posto aqui, ele vai ser, um monte de tecido ali no chão do posto, não dá para saber direito o que é, mas já tem uns contornos ali de texto. Então, é assim que a gente vai construir o texto, a gente vai costurar esses contornos, montar esses contornos, introdução, desenvolvimento, a ideia, o tema, e tudo isso que eu vou falar agora, e vamos enchendo ele para ele ficar em pé e fortão e difícil de derrubar. E lógico que, se tem uma coisa que é mais fácil, muito mais fácil que escrever texto, é criticar texto. Todo texto, difícil um texto que não tenha uma falha, um problema que mereça uma crítica. O texto nunca é perfeito, por isso que, ainda bem que na ciência a gente tem prazos, pessoal, de entrega das coisas. Eu costumo dizer que o prazo de entrega ou deadline é o principal responsável pelo avanço da ciência, porque a gente tende a prolongar até o infinito a elaboração de um projeto, de um texto para um evento, porque sempre tem o que melhorar. Agora, se tem que entregar, tem que fechar e entregar.
né? Então, funciona assim, né? Na verdade, hoje eu estava até agora há pouco conversando com o pessoal que a gente está montando um projeto para um edital universal do CNPq, que o prazo é hoje, né? Então, eu gostaria de colocar muita coisa lá no projeto, todos os colegas que estão junto gostariam, mas a gente falou, pessoal, vamos fechar isso aí, vamos arredondar, senão a gente não entrega, né? Então, tem isso também, né? Chega uma hora que está satisfatório, a gente tem o quê? Que fazer um polimento, que dar um acabamento e mandar para frente, mandar bronca. Tudo bem, pessoal? Então, eu acho legal ter essa metáfora na cabeça, tá? Tá ok? Então, vou falar das diretrizes, vamos lá, para a gente depois já passar para a oficina. Então, o texto, né, de leitura, o texto da Lazarim, que na verdade, um livro geral de orientação para leitura, escrita acadêmica, elaboração de uma série de documentos, né? Eu estou achando ele aqui. Ele dá várias dicas para a redação do texto, né? Então, alguns sequenciais, né? Alguns mais específicos sobre elementos textuais, a gente vai chegar lá no final, mas eles começam com algumas dicas de como trabalhar com texto, né? Quase que comportamental, né? Como não se perder na elaboração do texto. Então, em relação a essas, né, vamos dizer, atitudes, talvez, que a elaboração de texto ela requer, né, uma primeira que é importantíssima é manter o foco naquele assunto que foi escolhido para o texto. Por quê? Porque é muito frequente, né, que os textos se percam aí ao longo do desenvolvimento e de ideias paralelas, né? Então, se a gente pensar tudo, pode ter relação com tudo, se a gente for criativo, né? Mas quando a gente fala de um assunto, né, eu acho que a gente tem que focar um pequeno conjunto de ideias, né, que reforçam isso, mas tudo em volta de um tema central, né? E esse tema, como a gente vai ver daqui a pouco, ele vai ter uma determinada problematização, né? Então, eu vou falar de um assunto, escolhi o tema para o meu trabalho final, e a problematização, no caso aqui, a gente vai fazer com base em alguma teoria de CTS, que a gente está vendo no curso, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho sobre a discussão que a gente teve na aula passada, ciência no nazismo, né? E aí eu vou problematizar com a teoria do Merton, de que a ciência ela só avança se ela for autônoma e ela tiver condições de ser desenvolvida de forma neutra. E aí eu vou formular minha questão, né? Então, a ciência ela se desenvolve de forma neutra, sempre ela se desenvolve mesmo quando ela tem um conteúdo ideológico e ela tem um controle ideológico fortíssimo. E eu posso formular hipótese também. Eu posso dizer, bom, eu não concordo com Merton, porque no caso da ciência no nazismo, os caras avançaram bastante e mesmo com controle ali quase que completo da atividade. Ou eu posso pensar, eu posso concordar, né, eu posso... Então, isso discordando do Merton. Ou eu posso concordar com o Merton e dizer, olha,
Então, a ciência no nazismo, ela poderia ter sido melhor. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver minha argumentação a partir de uma dessas duas linhas. Eu posso colocar ideias paralelas, eu posso falar, e na União Soviética era assim, era um regime totalitário, ou nos Estados Unidos não é uma democracia, mas também não existe neutralidade. Eu posso fazer minha discussão em função da minha problematização e do meu tema. Guilherme? Oi, Pro, boa noite. Não, Boa noite. Era uma dúvida que eu tinha, mas acho que você acabou de esclarecer só, se a gente podia pegar o tema de um pensador, né, e desmentir, apresentá-lo, né, e desmentir ele logo em sequência, apresentando argumentos, pontos de vista, mas Sim. se o trabalho final podia ser isso também, né? Não, mas tu já esclareceu isso. Uhum. Com certeza, né? Então é aquela coisa, não é porque eu estou colocando o texto aqui que é a verdade, né? É um posicionamento com relação a esse assunto, e na verdade o legal é vocês se apropriarem, entenderem o argumento, né, do texto e concordarem ou discordarem, fazendo uma crítica ou reforçarem, né, com base na experiência de vocês. Entendi, E é isso que a gente quer fazer com a teoria aqui, e por isso que a gente vai voltar, né, nessas teorias. Então, estou falando agora, vou falar nas outras aulas dos autores, a gente vai e volta, e vai falar bastante nas oficinas também. Então, primeiro, né, mas manter o foco, né, nessa linha de trabalho. Uma segunda dica, né, é definir, né, logo no começo do texto, dizer do que se trata. Né, definir o tema, né, descrever, né, então, estamos falando da produção de ciência durante o regime nazista, e vamos discutir isso com base nas teorias sobre ciência do Robert Merton, ou nas teorias antidiferenciacionistas, ou na teoria diferenciacionista ou transversalista. A gente vai ter mais teorias para trabalhar quando a gente fizer as oficinas, né? Mas a ideia aqui é a gente já ter na cabeça mais ou menos como fazer um boneco e já ir pensando no resumo. Esqueci de falar no começo da aula. Quem tiver com integrantes do grupo na sala, né, seria legal se reunir em grupo para fazer esse exercício. Tá? Não precisa ser individual, ou vocês montam um grupo aí espontaneamente entre vocês. O ideal aqui, talvez fosse, né, no final, criar salas paralelas, né, dentro aqui dessa sala, mas infelizmente a gente não tem esse recurso no nosso Google Meets da UFABC. Né? Aí eu peço que vocês se organizem aí de outra maneira, por WhatsApp, pelo chat aqui, e para a gente fazer esse, né, começar a rascunhar um resumo. Tudo bem? Então, logo no começo, né, já definir qual que vai ser o tema, qual que vai ser o tratamento do tema, né, dizer como é que vai ser feito, né, isso, né, às vezes vai sendo construído ao longo do texto, né, mas pelo menos como vocês pensam que vão conseguir tratar desse tema, né, então, por exemplo, se eu for falar de nazismo, certamente eu vou ter que fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Pesquisa em livros, revistas, né? Dificilmente eu vou usar um método de entrevista com alguém que conhece sobre isso, né? Até porque a gente tem pouco tempo para desenvolver esses textos. Então, temos 3 meses aí de um quadrimestre, né? Mas colocar também, né, já ter clareza disso no começo, né? E qual que é o objetivo, né? O que eu quero, né, qual que é meu ponto? Porque o texto ele é uma argumentação, esse tipo de texto. Né? Então eu vou colocar ali meu tema, né, minha problematização, minha pergunta,
né, talvez uma resposta, né, mas um objetivo, né, que não necessariamente é responder a pergunta, né, talvez seja desenvolver essa questão e levantar questões. Eu costumo dizer que uma boa pesquisa, né, ela não tem o objetivo simplesmente de responder coisas, né, de dar respostas e fechar questões. Uma boa pesquisa, ela levanta questões para pesquisas futuras. É por isso que o texto científico, né, muito frequentemente, ele tem aquela seção de conclusão que é conclusão e sugestão de estudos futuros, né, porque o trabalho ali, a pesquisa levantou questões que saíam do, né, o que a gente chama de escopo do texto, né, que é a problematização e o tema, mas chamou atenção para questões interessantes que podem inspirar outras pesquisas ou mesmo que o próprio autor pode desenvolver mais para frente. Então, eu dei o mesmo exemplo aqui, né, desse texto hipotético, né? Então, o texto vai tratar de ciência no nazismo, ciência e tecnologia no nazismo, com base na teoria da ética científica de Merton. E vocês percebem que eu já estou colocando referências aqui. Então, o que eu vou usar do Merton aqui é o que está lá no nosso livro do Shin Hague, aqueles elementos da ética científica, né? Então, eu vou pensar, como é que é o universalismo na ciência nazismo? Como é o desinteresse? Como é o comunalismo? Como é o ceticismo organizado? Na verdade, tudo comprometido. Mas aí eu vou me perguntar, mas espera aí, mesmo assim, o cara que escreveu um artigo na Nature dizendo que a física ariana é superior a todas as outras físicas e que a física dos judeus é uma enganação, que não presta, esse cara ganhou um prêmio Nobel. Né? Ele contribuiu para o avanço da física, da ciência. Então, eu estou desenvolvendo o meu texto. Então, e a metodologia, né, bibliografia teórica, artigos sobre o assunto. Então, a análise do documentário Em Nome da Raça e da Ciência, que eu coloco ali. Então, são as fontes de informação. Mas isso é bom, né, já ir definindo. Claro que tudo é sujeito à reelaboração, né, mas já dá um rumo para trabalhar, né, para ir enchendo o boneco de recheio. E aí, muitas vezes, a gente acaba corrigindo o rumo, buscando outros, né, talvez, às vezes, até mudando a problematização, né, mas a gente acaba facilitando o trabalho. Tudo bem? Beleza? Bom, e também, né, no começo do texto, né, que se define ali que ideia que vai ser defendida, né, de acordo com o tema, com a teoria escolhida, casando esses elementos, né, é a partir disso que se constrói a argumentação no corpo do texto. Então, até agora, a gente estava ali na introdução do texto. A construção da argumentação vai ser outra parte do texto, que é o desenvolvimento, né, do texto. Então, posso ter uma seção ali dizendo a minha leitura, né, a leitura do autor sobre a teoria, né, depois eu posso ter uma seção ali sobre o assunto, sobre o tema, né, com os materiais sobre aquele tema, mas sempre mantendo aquela linha que foi definida na introdução, né, de que tema que eu estou tratando e qual que vai ser a minha argumentação, minha problematização, minha linha de argumentação. Né? E aí, com isso, a gente mantém uma linha no texto. Né? Então, mesmo colocando ali ideias paralelas, mas que não se afastem demais do meu tema e do meu texto. Então, posso ali, por exemplo, falar
no regime soviético era assim, no regime... na China, atualmente, também é um país, né, que não é democrático, mas o ciência e tecnologia está avançando bastante, né, e construir essas ligações, né, mas tomar cuidado para não sair do tema, né, ter essa linha, né, esse gancho com o que foi definido como o texto. Tudo bem? E isso nós vamos trabalhar, tá, pessoal? É isso que a gente quer trabalhar nas oficinas, pensar como que isso vai ser construído. Quando a gente está construindo o texto, né, a gente vai escrevendo e lendo. E aí, discutir em grupo ajuda bastante, né, inclusive nas oficinas. Né, a gente, porque às vezes a escrever de uma forma clara, né, porque às vezes a gente escreve muito com a ideia que está na nossa cabeça, está muito claro para a gente, e pode não ficar claro para um leitor, né, porque lembrando que o texto é uma comunicação. Então, eu estou comunicando, eu estou estou levando uma mensagem, né? Agora, diferente de uma conversa, né, o teu interlocutor não está lá para te interromper e falar, peraí, volta um pouquinho, explica melhor isso, o que você quis dizer com essa frase, não estou te entendendo. Né? Então, uma dica é escrever pensando como emissor dessa comunicação, mas também com a cabeça do receptor. Né? Peraí, se eu tivesse lendo isso, nunca tivesse ouvido falar desse assunto, que informação que eu ia precisar para me inteirar? Né? Então, é um pouco vender a ideia. Né? Então, tornar... Né? Então, se eu quero vender alguma coisa, eu tenho que ter muita clareza sobre o que é aquilo que eu estou vendendo. Né? E aí, aquelas diretrizes de leitura, né, todos os elementos que tem ali no texto severino, tem que estar bem claras no texto. Né? Então, quando ele fala ali do diálogo com o autor, né, quando ele fala da problematização, né, às vezes está claro para a gente, né, mas pode não ficar claro no texto. Então, tentar... Né, ler com a cabeça do leitor. Às vezes eu falo também, ter misericórdia do leitor, né, porque aí a gente consegue ter mais clareza. Tudo bem com clareza do texto? Né, porque isso parece, né, um pouco óbvio, mas a gente esquece às vezes disso. Né, porque a gente está ali com a nossa cabeça olhando o texto. E aí o trabalho em grupo ajuda bastante, as oficinas ajudam. Uma coisa que às vezes eu faço é pedir para alguém dar uma olhadinha no meu texto, né, quando eu estou escrevendo, e a pessoa fala, olha, às vezes não dá para entender direito isso e aquilo, né, a gente reformula. Né, e é legal isso, né, porque a gente depois olha para o texto e fala, nossa, está muito mais redondo, está muito mais... digerível isso, né, depois que a gente faz esse exercício. Ok? E quinto, que é algo que também estimula a gente a escrever o texto, né, então a gente tentar não escrever por escrever, para cumprir ali a tabela, para fazer o trabalho, é pensar nesse assunto, né, primeiro um tema que realmente seja interessante para o grupo, né, para fazer o trabalho, mas também pensando isso em trabalhos de outras disciplinas, mesmo individuais, e pensar o que eu posso falar de relevante, de importante, de legal sobre isso, de surpreendente. Então, por exemplo, eu colocar, né, num texto sobre a ciência nazista, dizer que
Bom, então eles eram autoritários, eles eram bárbaros, eles matavam pessoas, né? Tá tudo verdade, mas não é muito, né? É um pouco chover no molhado. Agora, se eu coloco ali na minha argumentação, né, que, olha, teve um ganhador do Prêmio Nobel que escreveu um texto, né, um físico, escreveu um texto sobre física dizendo que a raça dos produtores do conhecimento é que determinava a qualidade do conhecimento em física. Isso não, né, isso me surpreende, não é uma coisa surpreendente, né, de pensar que isso aconteceu, e às vezes, né, até alguma coisa provocativa, né? Então, por exemplo, pensando em outro caso que a gente podia discutir com essa teoria do Merton e dos antidiferenciacionistas, diferenciacionistas. Ontem eu estava assistindo o debate para a eleição de diretor do centro, do SEX, da UFABC. Né? E eu achei, né, ouvindo ali as candidatas e candidatos, que tinham um tom ali muito diferenciacionista, mertoniano. Né? Lógico que eu nunca vou falar isso, porque se a pessoa sabe do que eu estou falando, é até ofensivo, né? Mas às vezes fica no discurso, transparece, sabe? Algumas ideias de que a extensão, a universidade vai oferecer o conhecimento para a sociedade. Então, esse tipo de ideia é mertoniana. Né? E aí, eu apontar isso e fazer uma crítica pode ser uma coisa bem interessante. Né? Então, é um outro exemplo, né, de trabalhos finais que fizeram no último quadrimestre, né, foi um trabalho sobre quem que faz iniciação científica na UFABC. Né? Então, e analisando ali os editais e alguns números e algumas publicações sobre o assunto, né, o trabalho mostrou que quem faz iniciação científica, né, nas universidades é quem pode, né, quem tem tempo, quem não, né, não tem uma carga de trabalho grande, quem pode se dedicar à iniciação científica. Então, vocês percebem que é algo que provoca, né, algo que estimula, né, e eu acho que estimula a escrita também. Então, né, pensar aí um tema bacana, um tema relevante. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, tudo isso que eu falei, né? Então, os elementos do texto, né? Na verdade, o boneco, né? Braço, perna, tronco, cabeça. É legal ter um esquema disso, escrito, né? Seja uma estrutura de tópicos, seja mesmo uma coisa no formato de fluxograma, com chaves, com setas, né? Mas sempre, né? Fazendo, né? Né? Como é que pode ser aquele formato daquele texto? Lembrando que o texto aqui que a gente vai tratar é o texto dissertativo, né? O texto dissertativo argumentativo. Outra dica legal é sempre, né, ir registrando quando vocês têm alguma ideia sobre aquele texto, né, quando de repente a gente vê algo, né, na TV ou lê no jornal ou ouve alguém falar e fala, olha, isso tem a ver com aquilo que eu estou escrevendo, né? Se possível, sempre registrar, né? Sempre digita ali, coloca no boneco, né, depois, né, ver o que fica, o que sai, né, ou, às vezes dá uma inspiração de, olha, então essa teoria eu poderia falar isso, né, anota para não perder isso no texto. Tudo bem? Beleza? Até aqui? E o texto, né, ele tem um tempo para amadurecer. Então, a gente percebe quando um texto está verde, né, quando ele não foi muito trabalhado. Então, para amadurecer o texto,
o quanto antes começar, melhor. Né? Então, esse é um dos motivos que eu estou dando essa oficina aqui, para já vocês começarem a ter as ideias, irem pensando, para não depois não precisar fazer na correria e ter um texto mais, né, mais maduro, mais uma maturação natural, vamos dizer assim, né? Não é forçar a maturação do texto, né? Porque a maturação natural ela é mais lenta e a coisa fica melhor. Então, conversar regularmente sobre o texto, criar um grupo de WhatsApp, criar uma lista de e-mail, criar um documento compartilhado, isso tudo ajuda, né? Aí amadurecendo ali o boneco do trabalho final dos grupos. Uma coisa importante que eu peço atenção de vocês é tomar cuidado com plágio, tá? Então, acontece muito, né? E às vezes não é nem por desonestidade, né? Porque o plágio ele é muito fácil de detectar em trabalho, né? Hoje em dia a gente usa software para detectar plágio em trabalho, mas às vezes é por, né, não saber dessa regra de construção de textos, né? Achar que dá para construir um texto simplesmente enxertando trechos de textos que foram lidos, né? Na verdade, o texto escrito, quando ele utiliza uma fonte externa, né, significa que houve uma leitura e uma absorção daquele conteúdo, e aquilo vai ser, a ideia vai ser colocada no texto. Né? Então, copiar, né, texto sem citar, isso é plágio, isso, né, a gente percebe e o texto perde conceitos. Né? Então, na prática, aqui texto plagiado é recuperação, praticamente. Né? Tem que fazer outro. Então, quando a gente copia texto, a gente faz, né, o que se chama de citação literal, né? Tem todo um conjunto de regrinhas aí, mas para a gente, se colocar ali, indicar entre aspas e itálico, indicar o autor, né, uma citação literal. Mas também não dá para fazer um texto inteiro com isso. Né? Ele pode aparecer em algum momento que a citação literal ela é oportuna, que ela fica bem no texto. Né? Mas, normalmente, o que a gente faz? Uma síntese, né? Uma apropriação das ideias, né? E uma transposição para o meu texto, né? Meu tema, minha problematização e minha argumentação. Então, a citação, na verdade, ela é um recurso de argumentação. Tanto pela autoridade do autor, né? Então, eu estou citando alguém que conhece o tema e eu estou mostrando que a ideia é convergente com a minha, então isso reforça a minha ideia, e também para desenvolver a argumentação. Né? Então, por exemplo, eu tenho um trecho do texto do Merton, né, que ele fala: a ciência só se desenvolve plenamente sob os auspícios da democracia. Super legal, bem escrito, bonito. Eu queria ter escrito isso, mas eu não escrevi. Então, eu tenho que fazer a minha citação literal, indicar, olha, foi o Merton que escreveu isso, mas tem a ver com o que eu estou falando aqui, da minha argumentação. Ou eu posso simplesmente, aquele famoso escreva com as suas palavras, né? Aquele exercício de redação da escola básica, mas não é só escrever com as suas palavras, é relacionar ali com a ideia do seu próprio texto, né? Colocar aquilo ali como um argumento. Né? Então, como quando a gente está discutindo algum assunto e cita um especialista. Então eu estou falando como é que eu faço, né, o churrasco do coelho da Tasmânia. Aí eu falo,
bom, eu acho que tem que ser assim porque o chefe tal falou que é assim que faz, e então vamos fazer assim, senão vai ficar ruim. Né? Então é um reforço da argumentação, né? Com base em alguém que tem autoridade no assunto. Quem quiser, né, se aprofundar nessa questão de citações, das regras, dos tipos, eu coloquei aqui a referência de trabalho acadêmico no Brasil, que são as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Então, os trabalhos acadêmicos oficialmente seguem esse modelo, mas não se preocupem com isso para os nossos trabalhos finais, né? O que é importante é indicar a autoria, indicar de onde veio e pensar nisso como um recurso da argumentação do texto de vocês. Tudo bem? Então, qual que é o texto que eu vou pedir, né, nesse trabalho final? É o texto, né, não é uma descrição, não é uma narração, né, não é um texto de ficção, é um texto de uma dissertação, né, com a opinião de vocês sobre uma problematização de um tema e uma argumentação para reforçar essa opinião. Então, essa argumentação é o principal material do texto, né? Então, tanto provas daquela ideia, né, como a teoria, reforçando citações, dados de alguma fonte, né, números, experiências de instituições, outros textos. Então, toda uma construção para convencer o leitor, né? Então, o boneco ali, ele tem essa função de argumentação. Aí o texto, normalmente, ele é dividido em seções, né? Essas seções, de preferência, cada ideia, cada elemento, então, cada argumento separado por parágrafo, né? Isso é importante para aquele elemento de clareza do texto, né, para ajudar o leitor a ler, né, e também evitar frases longas, né, quebra as frases, né, segue com raciocínio, respira e vai construindo os parágrafos desse jeito. Pessoal, tudo bem com o tipo de texto? Né? Então, quais que são os elementos principais, né, do nosso boneco? Como vários de vocês já falaram ali no começo, um texto tem, né, esse texto é bom ter um resumo, né, que é uma apresentação rápida do conteúdo, né? Então daqui a pouco a gente vai ver os elementos de um resumo, e o resumo ajuda muito a gente a escrever o texto, né, mesmo que a gente finalize e lapide ele no final do texto, quando a gente tem a pesquisa feita, um bom resumo, ele dá um bom rumo para trabalhar o texto. E muitas vezes a gente muda, né, até conforme o que a gente descobre, né? Então eu lembro uma proposta de trabalho final que ia ser sobre a fuga de cérebros no Brasil, e dizia que, né, era um problema recente. Mas aí o pessoal foi fazendo a pesquisa e descobriu que não, né, essa história de fuga de cérebros no Brasil acontece, mas não chega a ser relevante, né, pelo menos o que os dados mostram, o que a literatura mostra. E aí eles acabaram mudando a hipótese de trabalho deles com a descoberta da pesquisa. Isso pode acontecer e é tranquilo, e é legal isso. Às vezes a gente se surpreende, né, a gente tem uma ideia sobre um determinado assunto, né, se aprofunda, pesquisa um pouco lá e vê que não era bem aquilo. Tudo bem? Então, esse resumo que a gente vai trabalhar hoje, a introdução, né, que é essa apresentação do texto, né, na verdade, tem que ter ali o que é o tema, né, do que eu estou falando,
como é que eu vou tratar esse tema, com que teoria, como que eu vou problematizar esse tema, qual que é o meu objetivo com essa problematização. Pode ser responder uma pergunta, pode ser gerar uma hipótese, pode ser simplesmente fazer mais perguntas sobre esse tema com essa problematização, e isso escrevendo fica mais claro. Como é que eu obtive as minhas informações, minha metodologia de trabalho, que é de onde que veio, o que eu vou fazer, o que eu fiz para conseguir as informações, e no final é legal ter uma descrição do todo do texto. Então, a parte 1 fala disso, a parte 2, a parte 3, e a conclusão fala disso. Isso é legal para o leitor, né? O leitor já sabe de antemão se aquilo interessa ou não interessa, e também já sabe mais ou menos o que vai vir ao longo do texto. E, na verdade, os textos que a gente está lendo, poucos têm essa seção, né? Isso é muito de texto acadêmico. Esses textos mais teóricos, né? Muitas vezes eles colocam isso nas entrelinhas, né? Mas não colocam ali a estrutura do texto. Bom, o desenvolvimento, né? Que é justamente essa argumentação, que é a discussão, que é dizer o que os achados da pesquisa eles dizem, interpretar esses resultados. Então, é o principal parte do texto, e a conclusão, que é um resumo, né, mas conectando com o tema, com a problematização, com os objetivos, né? Então, o Lazzarin, ele define bem isso, até reproduzir aqui. É a retomada da discussão proposta no início do trabalho, na introdução. Uma breve síntese dos resultados, uma enunciação, uma escrita da resposta ao problema proposto, e, isso opcional para vocês, sugestões e possibilidades para a continuidade do trabalho, que são aquelas questões levantadas, e que o trabalho ele não dá conta de responder. Nenhum trabalho dá conta de responder tudo. Mas um bom trabalho de pesquisa, ele gera perguntas interessantes, né? É um resultado de pesquisa. A gente tende a achar que a pesquisa, ela só dá respostas, né? Mas eu acho que a boa pesquisa, né? A pesquisa que só responde, eu até desconfio, né? Porque a boa pesquisa ela gera questões, né? Ela deixa assuntos em aberto. E no fim, né, as referências, né? Tudo que foi consultado ali para construir o texto. Tudo bem, pessoal? Então, como está ali no SIGA, né, eu coloquei ali os textos que eu vou pedir para vocês elaborarem, né? Então, vão ser dois textos que eu vou pedir para vocês enviarem. Então, aquelas propostas intermediárias de trabalhos finais. Então, essas propostas, conforme o número da oficina que vocês colocaram, que vocês escolheram, vai ter um dia para as oficinas, e as propostas eu vou pedir para enviar no dia da oficina anterior, da aula anterior, dessa oficina. Então, e aí eu vou organizar isso ainda, vou colocar no cronograma todos os grupos ali para a gente atualizar e ter clareza de quando quando vocês vão ter que enviar essas propostas. Porque a ideia é eu ter essas propostas, eu vou colocar lá no SIGA para todo mundo poder ler, né? E quem tiver presente na reunião, na oficina, discutir coletivamente, porque isso ajuda muito. Então, às vezes, alguma coisa que está clara para quem escreveu, para alguém que está na oficina, na aula, não está claro, ou muitas vezes surge uma sugestão sobre aquele texto,
escrever texto no coletivo é sempre mais fácil. Então, a ideia é fazer isso. Então, né, justamente nessa proposta, já defini o assunto, uma problematização, e tudo isso, né, para ser discutido, a problematização, né, inclusive eu vou dar sugestões, olha, podia ser isso, podia ser outra, né, outra coisa. Os objetivos, né, como que as informações vão ser coletadas, né, qual que é a teoria, né, que foi abordada, e nessa proposta intermediária eu não estabeleci nenhum limite mínimo ou máximo de páginas. Vocês podem ali chegar e trazer os elementos que vocês conseguirem desenvolver. Na verdade, quanto mais, melhor, tá? Porque mais coisa a gente tem para discutir e mais segurança vocês vão ter para construir esse texto para o trabalho final. Então, a ideia é essa, né? É enviar para a gente discutir isso e depois vocês terem uma base para os trabalhos finais. Tudo bem? Beleza? Aqui, dúvidas? Comentários? Então, seguimos aqui. Os trabalhos finais, né? Aí, os trabalhos finais, eu vou pedir um limite de páginas, né? Máximo de 20 páginas, senão não dou conta de avaliar. Também com os elementos textuais, né? Só que esses mais desenvolvidos, né? Já na forma de um texto final, né? E quais que são os temas, né? Algum material que tem a ver com CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, pode ser uma notícia, pode ser um filme, pode ser um fato histórico, pode ser uma análise de uma discussão no conselho universitário, pode ser uma série de materiais que podemos utilizar, mas problematizando a partir de uma teoria das aulas de CTS. Né? Aí vai gerar o quê? Um texto argumentativo, uma análise, uma reflexão com base nessa teoria aplicada, na verdade, àquele tema, aquele assunto específico. Né? Então, tem algumas dicas de fonte de material. Eu vou incluir ali os trabalhos finais da última turma, eu acho que ajuda bastante também, né, para ter uma ideia de como, né, o jeitão desses textos. Tudo bem? Então, tem várias fontes de inspiração, né? Então, os temas ali que vocês colocaram no Conhecendo os Alunos, né? Esses trabalhos que eu vou colocar. Então, o grupo, né? Outra ideia é vocês criarem lousas, né? Vocês trabalharem online, né? Fazendo esqueminhas, ou no Google Docs, o que vocês se sentirem mais confortáveis. Outra coisa importante, né, eu ainda não falei, é que nas oficinas, né, não dá, né, muitas vezes não dá para estar todos os integrantes do grupo, ou, né, acontece de nenhum integrante poder estar presente na oficina. Vocês sabem que no ensino remoto emergencial a aula síncrona ela é opcional. Né? Mesmo que não tenha ninguém, eu vou comentar a proposta que foi enviada, vou colocar ali sugestões, vou colocar em discussão, isso vai ficar gravado. Tá? Então, se não der para comparecer na aula, por qualquer motivo, não tiver ninguém no grupo, eu vou gravar meu feedback ali sobre o assunto. E, né, se vocês quiserem, vocês podem até enviar um vídeo para mim que coloca no YouTube ali que eu passo na aula. E também, né, vocês podem apresentar, né, a ideia de texto. Isso é legal também, é outro exercício formativo muito bom, que é apresentar as ideias. Isso mas eu gostaria, né, de
ter um tempo para todos apresentarem, todas e todos, mas eu acho que não dá, né? Muita gente aí acaba, né, ficando muito pouco tempo. Mas a gente vê na hora ali, se der para, né, sempre, claro que sempre tem um espaço para vocês comunicarem ali, então se quiserem apresentar, normalmente, né, eu falo, né, da proposta e falo, vocês querem explicar mais sobre isso? Né? Então, o que acontece? E aí as pessoas explicam, contam um pouco, né, inclusive, né, das dificuldades daquilo, tudo para a gente pensar em construir o melhor texto possível ali com aquela atividade. Então, pessoal, deixa eu colar aqui. Como eu falei, ontem eu estava elaborando uma proposta para um edital do CNPq, um projeto de pesquisa que eu estou fazendo aqui com alguns colegas. E eu achei que ali no formulário de propostas tinha uma orientação bem legal para elaborar um resumo, né, que eu sintetizei aqui, eu não coloquei tudo aqui, que eles colocam alguns itens a mais que a gente não precisa, né, mas eu acho que isso ajuda a gente a pensar, né, em elaborar um resumo. Então, o exercício de hoje é o seguinte, eu vou colar no chat isso aqui, tá, pessoal? E tá lá no WhatsApp também. Vocês têm duas opções. Eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil. Elaborar um resumo. Não precisa ser o resumo, é um exercício de elaboração de resumo. Baseado nas teorias diferenciacionistas ou antidiferenciacionistas, com base nessas orientações. Opções. Iniciar um resumo com um tema para o trabalho final. Não sei se, né, aqueles que já discutiram, que já tiveram alguma ideia, ou que já pensaram no assunto, ou elaborar com base naquela notícia enviada no SIGA da aula. Eu vou enviar no WhatsApp também, para facilitar para quem não está com o SIGA aí na mão. Então, então, a ideia, né? Então, é um texto sobre o projeto do MIT na USP. Então, eu quero que vocês digam, né, ter uma discussão, né, que a gente pode dizer concordar ou discordar com os lados da discussão, com base no argumento diferenciacionista ou num argumento antidiferenciacionista. Então, eu vou pedir para quem for usar a notícia, utilizar essa notícia como tema, né? Então, o meu tema o projeto da universidade financiada por empresas privadas dentro da USP e a polêmica que isso gerou. E, com base nesse tema, eu discuti essa ideia, né? Então, posso dizer se eu acho que é ruim para a universidade ou bom para a universidade, com base naquelas ideias ou diferenciacionistas de ciência ou antidiferenciacionistas. Então, eu vou dar um tempinho aqui para vocês
eu vou dar, pode ser uns 20 minutos, ou é muito? Né? O que vocês acham? Aí no final a gente discute, né? A gente pensa mais ou menos como que seria um resumo disso. Né? E vocês colocam o resumo aqui no chat, né? Conforme vocês forem elaborando. Então, um tempinho para vocês lerem esses textos, né? É uma notícia de jornal, é bem curtinha. Eu acho que o tema é interessante, é o tema sobre vida universitária, na verdade, e a gente discutir, né? Tanto, né? E o tema também, a gente discutir o assunto, né? O que que vocês acham, qual a opinião de vocês, se, né, a universidade tem que focar mais na ciência pura ou se tem que focar na ciência aplicada. Tá toda essa discussão por trás, mas eu vou querer discutir depois que vocês lerem. Tudo bem, pessoal? Eu acho que é um bom exercício, né? Eu acho que vai facilitar muito depois para elaborar as propostas, né? Já ir pegando o jeito para fazer isso, né? E também, né? Eu sempre falo, eu não sei, né? Entre vocês talvez tenha pessoas aí que têm alguma experiência com escrita de textos, né? Não tem como eu conhecer vocês todos. Talvez o que eu esteja falando aqui seja muito elementar, mas eu faço isso porque eu não, né, eu não cansei já de ver, né, aluno perdido com trabalho final, sem a menor noção de como fazer, e eu simplesmente peço para fazer, depois dou o conceito e bye bye, sabe? Eu acho que é mais, né, a gente exercitar isso é um ganho aqui de ensino que a gente tem. Tá? Então, vou mandar lá no WhatsApp os textos, mas estão no CIGA também. Isso, vou colocar sim. O Daniel pediu aqui. Então, são dois PDFs, mas é uma notícia só, uma notícia que saiu na semana passada, né? Mas são duas partes ali da notícia. Na verdade, uma conta, né, o que está acontecendo e outra mostra algumas opiniões contrárias ao projeto. Tá? Então, eu vou desligar minha câmera um pouquinho aqui, vou tomar uma água, mas estou aqui atento. Qualquer coisa me chamem aqui por voz, no chat. Então, vamos até as 8h39. E aí a gente discute um pouquinho. Beleza?
Pessoal, vamos lá? Alguém quer enviar um resumo aqui para a gente comentar? Alguém quer comentar a notícia? O que vocês já acharam? Pessoal, esqueci de interromper a gravação aqui, que não precisava ter gravado aqui essa parte da aula. Então, estou interrompendo aqui. Depois eu edito, eu corto essa parte.